Os Diamantes Fatídicos, capítulo 7, parte B, Os Diamantes que Alucinam, livro 2º. Na metrópole, ao tomar conhecimento da sua decisão de trazer a família de volta ao continente, os demais familiares exultaram ante a felicidade de tão agradável acontecimento. Examinando as obras da mansão, pôde constatar que os encarregados de executá-las não se deram aos cuidados exigíveis, como também não haviam procedido com a lisura que se esperava. A sua ausência, a falta de assistência pessoal, permitiram que o intermediário exorbitasse na aplicação dos valores enviados da África, não correspondendo à expectativa da confiança que lhe fora depositada. Infelizmente, essa é uma característica muito comum em determinadas condutas humanas, que toda vez, quando recebem incumbências expressivas e dignificadoras, abandonam o dever para explorar, supondo-se no direito de agir arbitrariamente, desencaminhando os recursos que lhes são confiados e utilizando-os em benefício próprio. Falhas do caráter moral dessa natureza tornaram-se tão comuns que adquiriram certo tipo de cidadania entre as criaturas nas quais se deposita confiança, exigindo maior soma de cautela em compromissos e empreendimentos com outros. Dotado de uma intuição bem acentuada, o Dr. Albuquerque desde há muito tempo enviara a Portugal móveis e utensílios, roupas de mesa, cama e banho, prevendo algum acontecimento de emergência, de modo que a família não mais experimentasse as dores rudes que sofrera no passado. Outros, sim, adquirira nos arredores de Lisboa um apartamento agradável para os períodos que exigissem a sua ou a presença dos afetos na capital, permitindo-se uma continuação da existência em clima de harmonia, sem apuros financeiros nem preocupações de trabalho urgente. Assim, ele pôde equipar os 2 domicílios com o necessário cuidando pessoalmente por mais de um mês da conclusão da residência no norte do país, em razão das raízes familiares e emocionais da infância que ali se encontravam fincadas. Ao volver à África do Sul, foram tomadas as providências para a remoção das 2 senhoras de maneira que pudessem organizar as residências no continente europeu, e os homens seguiriam depois, assim que regularizassem os negócios em andamento. Embora a situação econômica predominante em face da interferência de amigos e de pessoas outras influentes, não foi difícil transferir expressivos recursos para a pátria, garantindo futuros empreendimentos que programava realizar. 2 meses após a decisão de abandonar o continente negro, a indústria foi vendida por muito bom preço, considerando-se a dificuldade reinante. E após despedidas e detalhes finais, Dr. Albuquerque, Júlio e João Pedro viajaram com o espírito opresso pela saudade e pela gratidão àquelas terras generosas e amigas onde cumpriram, em determinados momentos, dolorosos karmas. No entanto, onde também tiveram oportunidade ditosa de construir um futuro recamado de alegrias e destituído de preocupações econômico-financeiras. Instalando-se na mansão que se destacava na paisagem verdejante do Minho, o primeiro período transcorreu muito agradável, tendo-se em vista o reconforto da convivência familiar, as visitas aos locais muito queridos que o tempo não conseguira apagar da memória, o prosseguimento da gestação feliz de Eneida. O tempo, no entanto, é o grande mestre que ensina sem palavras, ensejando pela experiência do contato pessoal lições preciosas para o crescimento moral e espiritual. Lentamente foi constatado que a família em Portugal, mantendo-se vinculada ao catolicismo ortodoxo, embora sem um estudo cuidadoso, mais por hábito e preservação da ignorância do que por princípio de convicção racional, passou a comentar negativamente o comportamento dos recém-chegados, que mantiveram os hábitos semanais do estudo espírita no lar. Ademais, a não participação deles nos cultos religiosos domingueiros na igreja local chamou atenção,
gerando algumas indevidas interferências dos parentes que procuravam desaprovar essa conduta. Não demorou muito tempo, e não fossem a habilidade e a educação do Dr. Albuquerque, ter-se-iam gerado atritos decorrentes da intolerância e do desrespeito à crença pessoal. Velho hábito humano, o de impor o seu pensamento à maneira de viver do seu próximo. Pretende-se que os outros vivam conforme os padrões que interessam aos arbitrários, que se esquecem de que a sua exigência descabida nunca seria aceita por eles caso a situação fosse oposta, incorrendo deste modo em gravíssimo erro. Com muita diplomacia e dignidade, o nobre espírita propôs uma recepção para todos os membros da sua e da família da esposa em sua residência, através de um agradável jantar, no qual expôs abertamente a sua convicção do seu clã, de maneira que, a partir daquele momento, o assunto ficasse encerrado por definitivo, não permitindo qualquer intromissão na maneira de comportar-se religiosamente, desde que, de sua parte, essa era a sua maneira de agir. Embora, a contragosto, os convidados anuíram de boa mente na aparência, comprometendo-os a respeitar-lhe a forma de expressar sua comunhão com Deus, já que eles não pretendiam convocar ninguém para que lhe aderissem à fé, exigência que, por sua vez, igualmente lhes fazia em procedimento perfeitamente justo. A partir de então, o relacionamento manteve-se fraternal, sem a possibilidade de embaraços que pudessem gerar situações insustentáveis. Em Magaluf, a situação de Manolo a cada dia tornava-se mais angustiante. Lamentavelmente, permanecia em dolorosa demência, enquanto espiritualmente era anatemizado pelos adversários que forjara mediante os atos nefastos que se permitirem. Os amigos tomaram conhecimento a pouco e pouco da infausta situação, e como só ia acontecer na sociedade terrestre, salvadas algumas exceções, procuraram manter-se distantes, a fim de se pouparem a algum trabalho ou contrariedade. Possuidora de um caráter nobre, após afastar-se dos negócios da bolsa e procurar transferir a empresa para outros interessados, Olga prosseguiu administrando os bens da família com muito equilíbrio, assessorada por excelente advogado amigo. Nesse íntere, porém, Ramiro Álvares, cientificando-se da total loucura do compa que transformara em adversário, passou a elaborar um plano para apropriar-se do valioso conjunto que lhe não saía da ambição desvairada. Conhecendo o métier do crime, não teve dificuldade em interessar dois velhos comparsas que lhe ficaram na memória a partir dos primeiros períodos, quando chegara àquela cidade, concertando um programa sórdido de apropriação das gemas fascinantes que o embriagavam de luxúria ante a expectativa de possuí-las. No encontro preliminar mantido com os cúmplices, convidou-os a uma visita aos arredores do escritório, que ainda não fora vendido por Olga, em cujo cofre deveriam estar guardados os diamantes, e explicou-lhes: Estou seguramente informado de que logo mais a proprietária estará desfazendo-se de todos os negócios, a fim de viver de rendas, portanto, transferindo os documentos e joia que aqui permanecem para alguma caixa forte, ou mesmo um banco, preservando os valores que lhe dizem respeito. Após uma breve reflexão, adiu: Recordo-me de quando o vi abrindo o cofre que permanece na parede resguardado por vigas de concreto armado, de que ali estavam papéis variados e uma caixa forrada de veludo, recoberta com um pedaço de tecido da mesma qualidade, que muito me interessa. Assim não teremos maiores preocupações, já que tudo será muito fácil. Poderemos vir no próximo sábado à noite, após tomarmos conhecimento da vigilância do prédio, das possibilidades de entrada com facilidade, arrombando com explosivos cuidadosamente, colocado na parte externa da porta de aço, a fim de conseguirmos o nosso intento.
Novamente silenciou após o que concluiu o projeto ignóbil. Um me auxiliará a imobilizar o vigia e levá-lo para dentro do escritório, a colocá-lo trancado no banheiro, enquanto o outro ficará com o olheiro, cuidando de observar alguém que por acaso caminhe nesta direção, o que não será muito provável, em razão de ser um lugar algo isolado, e ademais por tratar-se de um fim de semana, quando a área fica realmente deserta. Depois, um de vocês me auxiliará a colocar o explosivo e arrancar a porta danificada, apropriando-nos exclusivamente do relicário para mim muito precioso. Combinaremos o preço do trabalho e estou disposto a oferecer a cada um de vocês até $1.000, se tudo sair bem. Pagamento excelente, afinal, por um pequeno trabalho sem qualquer risco. Cuidarei de pedir a um amigo para preparar a carga de explosivos de maneira que não soframos dano ou venhamos a experimentar algum perigo. Ambos os facínoras anuíram completamente empolgados, ficando estabelecido que passariam a observar o escritório durante o dia e algumas horas da noite, especialmente pela madrugada, de forma que conseguissem a boa colheita de frutos. Ramiro tivera o cuidado de não se referir exatamente ao conteúdo da caixa que pretendia roubar, deixando transparecer que se tratava de moedas de ouro ou algo equivalente, a fim de não despertar exagerado interesse por parte dos companheiros, que sempre sabem extorquir mais, qual ocorria com ele próprio. Assim, o hábil cigano conseguiu com outro conhecido a preparação de pequeno volume de plástico com nitroglicerina suficiente para arrombar a caixa forte em vista. Os dias passaram-se entre ansiedades e essa exacerbação dos sentimentos vis. No dia aprazado, depois da meia-noite, quando uma neblina tomara conta da cidade, naquele inverno não muito rigoroso, os 3 assaltantes dirigiram-se numa caminhonete para o objetivo da sua insânia. O veículo ficou parado a regular distância com os faróis apagados, enquanto o trio aguardava em observação o movimento de qualquer transeunte, o que não ocorreu. Logo após, um deles saltou e dirigiu-se ao edifício almejado, e aproximando-se da guarita onde se encontrava o vigia da noite, solicitou-lhe uma informação, explicando que o carro apresentara defeito e pedia-lhe o favor de proceder a uma chamada telefônica para uma agência de socorro. Desprevenido e imprudente, o jovem saiu da casinha que o abrigava, quando foi rendido pelo meliante, que lhe apontou um revólver ameaçador, solicitando-lhe que abrisse o portão de entrada, no que foi atendido imediatamente. Chamando os demais bandidos, imobilizaram o incauto, levaram-no ao banheiro interno, antes abrindo com uma chave mestra a porta central do escritório e nele adentrando-se com o uso de lanternas. O ar, embora frio, parecia pronunciar tragédia. Talvez fosse a gravidade do crime ou a ansiedade pela posse ilícita. Tomadas as providências iniciais de colocação do explosivo sobre a maçaneta, que movimentava o segredo, cobrindo com toalhas para abafar-lhe o estrondo, acionaram o controle remoto, enquanto se protegiam por detrás das mesas. Em poucos segundos houve a detonação e o som surdo, e o volume de ar projetado para fora arrebentou as vidraças das janelas, ficando a sala mergulhada em fumo e em odor característicos. De imediato, fez-se um grande silêncio, gerando a expectativa em torno da possibilidade de alguém ter ouvido a explosão. Como não houvesse movimentação exterior, o olheiro adentrou-se informando que tudo estava bem, e diminuída a fumaça, com as lanternas acesas, acercaram-se do cofre, cuja porta se encontrava escancarada, deparando-se com o motivo do arrombamento. Na aflição que ele se apossou, Ramiro tomou nervosamente o volume e tropeçou, deixando-o cair. Na queda, a tampa deslocou-se e ficou aberta. Os criminosos direcionaram as lanternas acesas para a caixa,
sendo dominados pelo brilho estrelar das gemas raras. Não puderam sopitar as exclamações que lhe escaparam automaticamente, e um deles atirou-se sobre o relicário e recolheu-o avidamente. Ramiro não se conteve e avançou, colérico para tomá-lo, travando-se uma luta violenta com socos e pontapés, ora no escuro, ora no relâmpago das lanternas acesas, conseguindo reavê-lo. Ao levantar-se, não teve tempo de experimentar o júbilo, porque foi golpeado pelo outro que o atingiu com certeira punhalada, fazendo-o tombar ensanguentado no solo e gemendo desvairadamente. O sequaz perverso recuperou o equilíbrio físico e voltou a feri-lo reiteradas vezes, abandonando-o quase morto e em companhia do outro, evadindo-se com rapidez. A tragédia estava consumada. Os cúmplices covardes, sem que o dissessem, tinham combinado que mereciam o espólio do crime, havendo-se mancomunado para eliminar o arregimentador que sabiam ser venal, tanto quanto eles mesmos, ou muito mais. Pela manhã, quando o funcionário substituto veio assumir o posto, defrontou-se com o trágico acontecimento. Após libertar o colega que golpeava a porta do banheiro, já exausto, a polícia foi chamada, fazendo-se acompanhar de uma ambulância para o infeliz, que não resistira aos ferimentos, havendo falecido horas antes. A senhora proprietária da empresa foi chamada, tomando conhecimento de que o fabuloso colar e os demais adereços haviam desaparecido, embora estivessem intactos diversos valores e joias outras de menor preço. Pôde-se compreender-lhe a dimensão do choque de que se viu tomada, caindo em verdadeira prostração. Auxiliada pelo advogado amigo, recebeu conveniente assistência médica, sendo conduzida ao lar, onde o marido, hebetado, não pôde tomar conhecimento do que realmente também o levaria à loucura, caso ainda não se encontrasse no uso da razão. Ramiro Álvares foi identificado pela polícia, pois que já era conhecido na delegacia de entorpecentes, de furtos e roubos, sendo sepultado após a indispensável autópsia, sem maiores cuidados. Encerrava-se de maneira trágica para ele e dolorosa para Olga o capítulo dos diamantes fatídicos e valiosos.